Todas as estrelas, que brilham no céu noturno, giram ao redor de um centro de massa. Essas estrelas estariam sempre tendendo a retomar o seu estado de repouso e a imobilidade, que no entanto, não poderiam ser alcançados. Esse problema do movimento relativo e contínuo estaria relacionado apenas com quem observasse as estrelas. Para fazê-lo, o observador dependeria do tempo e, portanto, da sua memória. Como a sua luz tem velocidade fixa e limitada em 300.000 km por segundo, quando a estrela fosse avistada, o observador já estaria olhando, de forma contínua, para o seu próprio passado. Se as estrelas atingissem as suas próprias posições de repouso, o espaço se tornaria plano e achatado, o que iria ferir o princípio da incerteza. Assim, conclui-se que o movimento contínuo e relativo é que preservaria o funcionamento da nossa memória. Então, mesmo que o universo fosse estacionário na sua origem, ele somente existiria, para nós, enquanto assumisse movimento. Esse movimento somente ganharia sentido no nosso passado, ou quando o espaço já se apresentasse ao observador, acrescido da dimensão una do tempo. A ciência postula que antes do início dos tempos, tudo teria estado sobre o centro, ou sobre um ponto extremamente denso, menor do que o furo de uma agulha. A descrição do centro é compatível com o estado de repouso do espaço, que não poderia ser atingido pelas estrelas. Então, o que você vê no céu noturno seria o desdobramento, a virtual exposição desse ponto isolado em 3 dimensões, através da luz que dele emanasse. Essa exposição abrupta ocorreria quando o tempo fosse acrescido às outras 2 dimensões do espaço, que são a largura e o comprimento. Na posição de repouso do espaço, ou no centro, não haveria movimento, nem forças atuando. Ali, a luz estaria em toda parte. Assim, não poderia haver separação real entre os extremos energéticos da luz visível, como seria o caso do ultravioleta e do infravermelho. Essa polarização da luz, onde todas as faixas do espectro partiriam do mesmo momento do tempo, teria sido exposta para o observador, na bóveda celeste, de forma abrupta. Isso teria acontecido no momento seguinte ao do Big Bang. Então, todas as estrelas que podemos observar, de forma defasada no tempo, continuariam ocupando o mesmo centro que ocupavam antes do Big Bang. O que teria mudado seria apenas a exposição desse ponto em 3 dimensões, para o nosso ponto de vista. Ela teria colocado cada um de nós sobre o nosso próprio centro, a partir do qual olhamos para fora de nós mesmos. Cada um de nós possuiria o seu próprio marco zero do tempo. Conforme o pensamento de Giordano Bruno, filósofo queimado na fogueira da Inquisição, por conta das suas ideias revolucionárias, o centro do universo estaria onde estivesse um observador. A periferia, por sua vez, estaria em nenhum lugar. Ao contrário do observador, e apesar de ocuparem os seus próprios centros, as estrelas não teriam como saber disso. A impossibilidade de que uma estrela qualquer pudesse atingir o seu centro de gravidade, ou o seu estado de repouso, faria com que o seu movimento, no céu noturno, se tornasse cíclico. Devido ao torque, a estrela iria girar eternamente em torno desse centro de massa. O nivelamento energético da sua luz, relacionado apenas com o nosso ponto de vista, enquadraria esse movimento na descrição do circular uniforme. Isto é, o movimento de qualquer estrela, no espaço-tempo, deveria ser apenas relativo, ocorrendo com velocidade e aceleração constantes. Como o tempo somente poderia ser avaliado e medido no nosso passado, desde que o futuro ainda não aconteceu, esse tempo permaneceria, eternamente, indexado à curvatura contínua do espaço.
Quando descrita pela luz, essa curvatura, mesmo sendo real, seria virtualmente anulada pela polarização a que a radiação teria sido submetida, e que teria ocorrido quando ela ainda ocupava o tal ponto centralizado, menor do que o furo de uma agulha. Por isso, a possível força fictícia, relacionada com a formação da curvatura do espaço, teria que ter uma orientação negativa, capaz de contrair o tempo até o momento do Big Bang. Assim, por ser negativa, a curvatura do espaço não poderia ser medida de forma direta, e nem poderíamos avaliar a sua possível influência sobre a densidade das massas estelares. Para saber da existência das estrelas, o observador tornou-se dependente da radiação cósmica. Como ela teria sido nivelada em seus extremos energéticos, sem nenhum registro direto, a radiação nos mostra as estrelas atuando na forma de lâmpadas incandescentes, de brilho regular e contínuo. Assim, o brilho de cada uma delas deveria decair, em razão do aumento das distâncias em que se colocassem. O espaço, então colocado do lado de fora do que se pode observar diretamente, poderia estar influenciando a densidade da massa de uma estrela, de forma totalmente velada. Isso iria ter desdobramentos importantes. Por exemplo, você olha para o céu durante o dia, e vê o Sol passeando pela eclíptica, em movimento circular uniforme. Se o espaço estivesse influenciando a densidade do Sol através do tempo, concentrando ou diluindo a sua massa, isso não nos poderia ser comunicado pela luz que a nossa estrela emite. O evento da variação da densidade das massas, no espaço-tempo, ficaria encoberto pela contração complementar do tempo, durante a formação da curvatura negativa do espaço. Isto é, o espaço reteria transitoriamente o tempo, na sua fase expansionária. Entende-se porque a energia do vácuo deveria ser negativa, tal como se verifica no nível atômico, no efeito Casimir. Todos os diferentes níveis da matéria obedeceriam ao mesmo princípio da observação defasada. Ou seja, para ver se um elétron ou uma estrela, é preciso que a luz seja espalhada localmente. Assim, a instantaneidade da observação teria que ser válida, também, para a macroestrutura do universo. Como já foi comentado, o espaço reteria a luz, quando ele se curvasse negativamente. Para o ponto de vista de quem observa a partir da Terra, restaria a impressão de que a luz, antes de alcançá-lo, teria transitado no seu futuro. No caso de Beta Andrômeda, a luz da estrela precisaria de 75 anos para alcançar a Terra. Quando o espaço se curvasse no futuro, ele contrairia o tempo até níveis subliminares, ou que não poderiam ser medidos diretamente pelos nossos métodos experimentais. O espaço iria concentrar a massa da estrela enquanto se esticasse, tornando-a mais densa. Porém, quando observássemos a estrela no nosso passado, utilizando a sua luz, não poderíamos notar nenhuma alteração sensível na sua massa ou no seu volume. No entanto, na sua fase de maior densidade, seria esperado que a estrela brilhasse menos que o normal, ou emitisse menos luz e calor para o espaço. Se o espaço se curvasse menos do lado de fora, isso poderia ser interpretado como um movimento de contração, quando visto pelo lado de dentro. Neste caso, ocorreria o inverso. A estrela perderia densidade e aumentaria de volume, emitindo mais luz para o espaço. Se houvesse outra estrela nas suas proximidades, ela deveria se afastar, devido ao relaxamento da tensão sobre o espaço. Com isso, pode-se pensar que as estrelas realmente pulsam no céu noturno, porque a variação velada das suas densidades se expressaria no seu brilho variável. Note-se que a importância da atuação velada do espaço sobre as massas estelares estaria na forma como ele gerenciaria o tempo no nosso dia a dia, bem como o próprio movimento relativo das estrelas, que observamos na abóbada celeste.
Outra curiosidade é que, sendo negativa, a curvatura do espaço se colocaria fora do espaço-tempo observável. Assim, não haveria necessidade de se contar com nenhum movimento absoluto entre as estrelas, quando elas fossem avaliadas com atraso. Ao se afastarem ou se aproximarem entre si, as estrelas não abandonariam as suas posições originais. Apesar de um movimento relativo, no espaço-tempo, continuar na dependência do esticamento do espaço fora dele, um movimento observável ficaria restrito ao tempo. É que, devido à contração complementar do tempo na fase expansionária, o espaço teria se tornado uma entidade fantasma. Quando olhássemos na direção da abóbada celeste, ou no sentido do nosso passado, veríamos a projeção tardia da polarização da radiação cósmica. Tendo em vista que essa polarização somente poderia ser registrada com atraso, a radiação de micro-ondas passou a ser chamada de fundo. Para o nosso ponto de vista, o ultravioleta e o infravermelho surgem separados entre si, quando rastreados, ocupando extremos opostos do espectro. No momento em que o centro pontiforme se desdobrasse em 3 dimensões, no pós-Big Bang, já teria havido a inversão da seta do tempo, e a luz deveria surgir se despolarizando. Na ocasião, o espaço já deveria ter entrado na sua fase de contração. Essa fase se caracterizaria por uma queda contínua da energia potencial elástica no interior do espaço-tempo. Se o nosso universo estivesse atualmente na sua fase expansionária, essa queda não deveria ser esperada. É que, quando o espaço se expandisse ou se curvasse, a força resultante apontaria no sentido contrário, havendo um aumento da energia potencial. No momento em que registramos a projeção tardia da polarização da luz, que utilizamos como suporte para o efeito Doppler, a própria radiação excluiria o registro direto da fase de contração do espaço, que deveria estar ocorrendo em tempo real. Ou seja, a fase de despolarização da luz seria excluída pela sua própria fase de polarização, registrada de forma defasada no tempo.